E aí, na sua opinião, qual das duas opções é a melhor? Shapefiles ou banco de dados geográficos? O objetivo dessa aula é esclarecer para você quais são as principais características, vantagens e desvantagens do uso dessas duas tecnologias. Porque aí você, como profissional, vai poder discernir se para a sua aplicação o Shapefile supre as demandas, resolve os problemas que você tem no seu projeto, ou se é o caso realmente de trabalhar com um nível de banco de dados geográficos. Vale lembrar que o Shapefile atualmente ainda é o formato de dados geográficos mais usado no mundo quando o assunto são dados vetoriais. Mas ele tem lá as suas limitações. Aqui nós vamos listar e comentar com você 4 limitações do Shapefile e comparar com as vantagens do banco de dados geográfico. Então, inicialmente, qual é uma primeira limitação do formato Shapefile? É o fato dele ser monousuário. E o que quer dizer isso na prática? Quando eu digo que um arquivo ele é monousuário, quer dizer que, por vez, apenas um único usuário pode acessar aquele arquivo e editá-lo. Então, imagine a situação. Você está trabalhando em uma rede de computadores com pastas compartilhadas naquela rede. Se, por exemplo, você abre um arquivo Shapefile no seu computador usando o QGIS ou qualquer outro software de geoprocessamento e o seu colega de trabalho ele abre aquele mesmo arquivo apenas 1 ou 2 segundos depois de você abrir, ele vai conseguir visualizar o mesmo Shapefile na máquina dele. Isso ele vai conseguir. Só que para quem abriu depois, no caso o seu colega que abriu apenas 1 ou 2 segundos depois de você, apesar dele ver o arquivo, ele vai abrir para o seu colega apenas como modo de somente leitura. Em outras palavras, ele visualiza o dado, consegue consultar as informações ali, mas não pode editar. Percebeu o detalhe? O arquivo ele é monousuário, pois apenas quem abre ele primeiro consegue fazer edições. Isso não é uma característica única do Shapefile. Outros arquivos também são monousuários. Arquivos, inclusive, que não tem nada a ver com geoprocessamento. Por exemplo, se você pega um arquivo do Word, do editor de textos, e você coloca numa rede compartilhada, como eu mencionei agora há pouco, e uma pessoa abre aquele arquivo, e poucos instantes depois, outra pessoa abre o mesmo arquivo da rede, a segunda pessoa vai conseguir visualizar o arquivo, mas também vai abrir para ela como estando em modo de somente leitura. Ela não consegue salvar alterações naquele arquivo sem que faça uma cópia dele. Ele pode usar a opção de salvar como e gerar uma cópia, mas ele não consegue editar ao mesmo tempo aquele arquivo. E é isso que acontece com o Shapefile por conta dessa limitação dele ser monousuário. Mas será que isso é realmente um problema? Será que isso dificulta no andamento de um projeto quando você trabalha com um arquivo que tem uma equipe ali trabalhando e apenas um deles pode editar por vez? Sim, isso pode atrapalhar dependendo das circunstâncias. Visto que apenas um único profissional pode fazer a edição por vez, isso pode causar uma situação onde a pessoa é tentada, por assim dizer, a salvar uma cópia daquele arquivo para fazer alterações. E quando se começa a fazer cópias de arquivos, cópias e mais cópias, se perde o controle da versão mais recente. Qual é a versão que é mais completa, a mais confiável para aquela altura do projeto. E isso pode fazer o projeto perder desempenho, eficiência, eficácia, enfim, atrapalhar todo o andamento daquela atividade que você está desenvolvendo. Então, o Shapefile ser monousuário é sim um problema para boa parte dos projetos e é importante que você esteja ciente disso. Vamos falar agora um pouco da segunda desvantagem, a segunda limitação principal aqui do formato Shapefile, que é justamente o fato dele só permitir relacionamentos do tipo de 1 para 1. Ao longo aqui do nosso curso, diversas vezes nós abrimos a tabela de atributos do Shapefile. E você deve estar lembrado que no Shapefile, cada linha da tabela de atributos está relacionada com uma feição da geometria do mapa. Por exemplo, naquele mapa que nós trabalhamos inúmeras vezes com a divisão municipal da Paraíba, nós tínhamos na tabela 223 linhas, que correspondiam, cada uma delas, às 223 feições que estavam ali representando os municípios da Paraíba. Então, a mesma quantidade de linhas e de feições geométricas. Não é possível no Shapefile você, por exemplo, relacionar 2 ou mais linhas para a mesma feição. Não poderia, por exemplo, pegar mais de uma linha da tabela de atributos e relacionar com o mesmo polígono ali da divisão municipal da Paraíba.
Para você entender a seriedade que isso pode ser em um projeto, como isso pode gerar problemas, deixa eu comentar com você algo que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Vários anos atrás, eu estava procurando um projeto para fazer um trabalho de conclusão de curso. Então o que aconteceu foi o seguinte: eu estava procurando uma temática que pudesse ter também um cunho social, um fundo social na aplicação geográfica que eu iria desenvolver. Então, na época, o meu irmão mais novo trabalhava como intérprete de língua de sinais. E ele deu a seguinte sugestão: Anderson, por que você não aproveita e você faz uma aplicação para mostrar onde é que estão localizados os surdos da cidade de João Pessoa? Na época, ele até comentou comigo que existia uma estimativa de que aqui na cidade onde nós moramos, João Pessoa, existiam cerca de 3.000, 3.500 surdos. Então achei o projeto interessante, poderia ter uma aplicação social, como eu também desejava que tivesse. Então eu fui atrás de dados, de informações. A minha ideia era relacionar as informações alfanuméricas sobre aqueles surdos, sobre os deficientes auditivos, com a base cartográfica de João Pessoa. Então eu consegui um ofício e solicitei a base cartográfica junto à prefeitura aqui da cidade. Eu consegui inicialmente a base cartográfica dos logradouros da cidade. Então o meu objetivo era pegar as informações sobre cada um dos surdos e relacionar com a base cartográfica, indicando ali qual era o logradouro, qual era a rua onde aquele surdo morava. Porque aí poderíamos fazer vários mapas temáticos e fazer as análises necessárias para aquele projeto específico. Só que eu descobri o seguinte: havia mais de um caso onde nós tínhamos mais de um surdo morando na mesma rua. Então não tinha como eu associar as informações alfanuméricas daquele surdo ou de mais de um surdo com a mesma rua. Meu objetivo era unir as informações do nome do surdo, a data de nascimento dele e outros detalhes com o logradouro onde ele morava. Só que ao passo que eu tinha 2 ou mais surdos morando naquela mesma rua, eu não tinha mais como associar por conta das limitações do Shapefile e só permitir relacionamentos do tipo 1 para 1, aquela base cartográfica com a minha base alfanumérica, visto que só era possível relacionar uma linha da tabela com uma feição geométrica. Não seria possível. Então o que é que eu fiz para procurar contornar essa situação? Eu peguei a base cartográfica das quadras da cidade, porque eu pensei assim: bom, se tem mais de um surdo na mesma rua, eu posso então relacionar de acordo com as quadras onde eles moram. Assim eu poderia ter, numa mesma rua, mais de um surdo, separando eles por quadras. Só que imagina o que foi que eu descobri. Isso mesmo, eu descobri que existia mais de um caso onde nós tínhamos mais de um surdo morando na mesma quadra. Então eu continuava com o mesmo problema. Já que o Shapefile tem a limitação de permitir apenas relacionamentos do tipo 1 para 1, não era possível fazer essa união das informações. Então, para procurar contornar essa situação, o que é que eu poderia fazer? E realmente eu fui atrás. Era obter a base cartográfica da divisão por lotes, que é a menor unidade da cidade. E eu consegui, junto à prefeitura, a base cartográfica dos lotes da cidade de João Pessoa. Porque a minha ideia agora, já que moravam mais de um surdo na mesma quadra, a minha ideia era identificar por lote onde cada surdo morava. Eu acreditava que essa seria a solução do problema para contornar essa desvantagem, essa limitação do Shapefile. Mas imagina o que foi que eu descobri? Exatamente. Que existiam vários casos onde tínhamos 2 ou mais surdos numa mesma casa. Em alguns casos, a família inteira, formada por 5 pessoas, eram surdos. Ou seja, eu continuava com o mesmo problema que era fruto dessa limitação do Shapefile. Independente do software que eu utilizasse, esse seria um problema recorrente por conta da característica do arquivo Shapefile e também do que eu estava modelando, onde mais de um surdo morava no mesmo lote. Era o pai, a mãe, filhos, todos eram surdos, todos tinham que ser catalogados naquele meu projeto. Então, eu não tinha como fazer aquele projeto usando o Shapefile. Por quê? Porque tem essa limitação do tipo de relacionamento de 1 para 1, que é o único que esse formato permite. Ficou claro para você? Bom, mas essas duas não são as únicas limitações do Shapefile. Vamos comentar uma terceira desvantagem do uso dele. Uma outra desvantagem do uso do formato Shapefile é que existe uma limitação no volume máximo dos dados. De acordo com a documentação técnica do Shapefile, que é lá do ano de 1998, ou seja, mais de 20 anos atrás, o Shapefile no máximo suporta
um volume de 2 GB de dados. Ou seja, quando você já começa a ter algumas centenas de megabytes no seu arquivo shapefile, ele já começa a não responder como antes, como quando ele era um arquivo de menor volume no seu disco. Então, quando você tem algumas centenas de dados naquele arquivo shapefile, ele começa a não responder às suas consultas. Mesmo que você esteja utilizando um bom software, uma boa máquina, o shapefile tem essa limitação de começar a falhar quando o arquivo vai aumentando de volume, tendo no máximo 2 GB de capacidade. Então essa é uma limitação significativa, em especial em aplicações corporativas, onde você tem uma imensa massa de dados que precisam ser trabalhados, inclusive dados geográficos. Então dá para perceber aí uma outra limitação, uma outra desvantagem do formato shapefile. Por experiência própria, eu já lhe garanto que muito antes disso, quando você está na casa de algumas centenas de megabytes, o formato shapefile já começa a ficar truncado, começa a falhar e não responde, independente do software ou da robustez da sua máquina. Bom, vamos falar agora da quarta limitação do shapefile que queremos destacar nessa aula. O uso do shapefile acaba por reduzir a agilidade com que seus arquivos são lidos pela sua aplicação. Se, por exemplo, você está fazendo a leitura desse shapefile em um software desktop como o QGIS, ou então em uma aplicação web, toda a consulta que você faz no programa, toda a operação que é feita no programa e que vai ter reflexo nesses arquivos, ele tem que ler esses 3 ou 4 arquivos no mínimo. Ele tem que ler o SHP, o SHX, o DBF, depois o PRJ se for o caso, para ele dar um retorno. Embora isso aconteça em milésimos de segundos, na maioria das vezes, dependendo do volume de seus dados e também da sua máquina, você pode ter aí algum efeito do desempenho da resposta dessa sua aplicação. O mesmo acontece com aplicações online. Quando alguém acessa uma aplicação online que os dados estão armazenados no shapefile, aquela requisição vai para o servidor, vai ter que ler o SHP, o arquivo SHX, o arquivo DBF e o PRJ, para só depois dar um retorno para gerar aquele mapa temático ou outra consulta que está sendo feita ali. E isso perde-se tempo. É uma desvantagem menor, visto que isso muitas vezes não é percebida, mas eu acredito que vale a pena você saber dessa limitação do shapefile. Então apresentamos aqui para você 4 principais limitações do formato shapefile. Mas e o banco de dados geográficos? Será que com ele as coisas são diferentes? Será que conseguimos contornar essas limitações, as desvantagens que o shapefile tem? É sobre isso que vamos falar agora. Olha só, você vai perceber que aqui eu vou mencionar como vantagens do banco de dados geográficos justamente o oposto do que eu mencionei lá para o shapefile. O que é desvantagem no shapefile é uma vantagem no banco de dados geográficos. Começando pelo número de usuários que conseguem editar o arquivo. Enquanto o shapefile é monousuário, os bancos de dados geográficos, como os que nós vamos trabalhar aqui utilizando o PostgreSQL e o PostGIS, são multiusuários. Em outras palavras, você consegue ter diversos usuários acessando aquela base e fazendo as edições necessárias. E com um detalhe, num ambiente de banco de dados geográficos, você não apenas consegue ter várias pessoas acessando e tendo ali a possibilidade de editar, como você pode definir níveis de permissão, níveis de privilégio. Você pode criar um usuário que esse sim só vai poder visualizar os dados. Um outro usuário pode editar, mas não pode excluir algo que outra pessoa fez. Um outro usuário pode editar, excluir algo que outra pessoa fez, alterar e até apagar e criar novos usuários. Seria um super usuário. Isso tudo é possível num ambiente de nível de banco de dados geográficos, coisa que não é possível quando nós trabalhamos com o shapefile. Então ficou bastante clara essa vantagem do uso do banco de dados geográficos. Diferente do shapefile, você pode ter, então, como o ambiente é multiusuário, diversos usuários acessando simultaneamente a sua base, podendo visualizar, editar e com níveis de permissão, níveis de privilégios diferentes para cada um que você pode definir. Falando agora, então, sobre uma segunda vantagem do banco de dados geográficos, é que enquanto o shapefile só permite relacionamento do tipo 1 para 1, aqui nós podemos ter relacionamento do tipo 1 para muitos ou muitos para muitos. Lembra aquele problema que eu mencionei agora há pouco sobre como eu tive dificuldade e acabei não conseguindo resolver um problema do projeto envolvendo os surdos da cidade de João Pessoa, usando o shapefile, porque ele só permite relacionamento do tipo 1 para 1? Usando um ambiente de banco de dados geográficos, isso facilmente pode ser contornado, pois é possível trabalhar
com relacionamentos do tipo 1 para muitos e muitos para muitos, o que inclui relacionar diferentes registros de uma tabela com aquela sua feição geométrica. Isso não é problema no ambiente de nível de banco de dados geográficos. Bom, qual seria então uma terceira vantagem dos bancos de dados geográficos? Uma vantagem é que ele possui um maior limite do volume de dados. Na nossa aula, onde nós explicamos qual é a diferença entre o PostgreSQL, PostGIS e PGAdmin, nós apresentamos uma tabela com as limitações do PostgreSQL, onde você pode perceber ali que o volume de um banco de dados é ilimitado, sem contar outras capacidades impressionantes que o banco de dados tem, que você pode conferir na tabela que nós disponibilizamos na aula sobre a diferença entre PostgreSQL, PostGIS e PGAdmin. Pode conferir aqui nesse nosso módulo aqui do treinamento. E para concluir, uma quarta vantagem quando nós trabalhamos com banco de dados geográficos é que nós não temos aquela limitação do sistema ter que ler o SHP, o SHX, o DBF, o PRJ, para depois lhe dar um retorno. Pois como tudo é convertido em uma única tabela, você tem ali de forma facilitada toda essa gestão aí das informações. É tudo muito mais ágil, você ganha desempenho nos seus processos do sistema. E aí, deu para você perceber claramente quais são as desvantagens e vantagens de utilizar essas duas tecnologias? Geralmente nessa altura da aula, pode ser que alguns de vocês estejam pensando assim: puxa vida, mas por que então eu aprendi a trabalhar tanto com Shapefile se parece que ele nem presta, nem serve para nada? Eu tenho que utilizar apenas banco de dados geográficos. Olha só, não é bem assim. Como eu falei, o Shapefile ainda é hoje o sistema de armazenamento de dados mais utilizados no mundo quando o assunto são dados geográficos vetoriais. Ainda é o formato mais usado no mundo, mas não é a solução tecnológica mais vantajosa. Isso é verdade também. Ao longo desses mais de 20 anos, o Shapefile acabou ficando defasado tecnologicamente. Mas grave bem isso. Cabe a você analisar para a sua situação específica, para aquele projeto onde você está começando a atuar, se naquele contexto é mais vantajoso utilizar o Shapefile ou então um banco de dados geográficos. Em geral, o banco de dados geográfico vai suprir bem para todos os projetos. Só que em alguns casos, é como se você fosse utilizar um canhão para matar um mosquito. Dependendo do que você vai fazer, é melhor utilizar um arquivo vetorial como o Shapefile. Ou seja, em geoprocessamento não existe receita de bolo. Não há como nós dizermos, sempre você vai usar banco de dados, sempre você vai usar o Shapefile. Não é assim. Meu papel aqui é apresentar para você quais são as características, vantagens e desvantagens dessas duas opções tecnológicas. Se você tiver dúvidas, entre em contato com a nossa equipe. Então, pessoal, é isso. Vejo você na próxima aula, onde vamos aprender ainda mais sobre a importância dos bancos de dados geográficos no geoprocessamento.